Eu quero pautar, eu quero aprofundar o raciocínio que o Luiz Hermínio prega, né? E a gente vai desenvolver ele aqui. E já começa com o seguinte: frutos e resultados. Essas duas coisas não são a mesma coisa. Não são. Vamos aprofundar aqui. Você pode gastar sua vida toda dentro da igreja dando resultado e nunca dar o fruto que Cristo espera. Você pode gastar sua vida toda operando e nunca dando fruto. Por quê? Porque para eu dar resultado basta eu gastar as minhas forças e até me aproveitar da minha unção. Mas só dá fruto quem permanece. Permanece em quem? Em intimidade, ligado em comunhão com Cristo. Você pode estar dando resultado no reino de Deus sem necessariamente dar esse resultado a partir de um ambiente de permanência de intimidade com Ele. É possível? É. Balaão sabe disso. Porque o que ele profetizava não estava errado, não. Estava certo. Inclusive, ele profetizou de que Belém sairia uma estrela. O que pode significar profecia tanto da vinda de Davi quanto da vinda do Messias. A profecia de Balaão estava dando resultado. Ele só não podia dar fruto, porque fruto só quem permanece em intimidade. Deixa eu te falar mais um pouco. João 15, vamos lá. Presta atenção. Em João 15:8, nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Quantas vezes a gente já leu isso? Eu já li e falei, caraca, olha só. E assim vos tornareis meu discípulo. Então, eu vou estar lá. Pô, eu só me torno discípulo, tá vendo aqui? Quando eu frutifico, então temos que fazer alguma coisa. Cara, vai pro verso 5. E eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. O resultado você pode dar, mas fruto só dá quem está permanecendo em comunhão plena com Ele. Eu posso te falar que na minha vida eu dei muito resultado. E gastei muito tempo da minha vida não dando fruto. E achando que era fruto. Mas era só resultado. Porque fruto só dá quem permanece em comunhão. E olha, resultado dá resultado, hein? Parece até que Deus está contigo. Mas é só você sendo ansioso. E fazendo aquilo que Ele nunca pediu para que você fizesse. Eu tenho que entrar nessa questão porque a nossa igreja até hoje sofreu com essa síndrome ansiosa de olhar as coisas que Deus prometeu que faria quando nós estivéssemos certos da nossa identidade e, consequentemente, de ter desenvolvido uma intimidade com Ele. Deus está curando a gente dessa síndrome para voltar e retornar aquilo que é necessário. O fruto só dá quem permanece nele. E Deus não chamou para dar resultado, Deus chamou a gente para dar fruto. Nós não somos homens, e o Anderson Bonfim falou isso, eu quero desenvolver também. Nós não somos homens de realizações, de grandes realizações. Nós somos homens de cumprimento. Tudo que Jesus operou com os braços servia para cumprir uma parte da profecia, apressando assim a atuação de Deus na face da terra. 2 Pedro fala que a nossa piedade, ou seja, as nossas obras feitas em Deus, têm o poder de apressar o retorno dele. Lembra que nos vídeos passados nós falamos sobre fazer obras que Deus já de antemão já preparou para que a gente andasse nelas e não produzisse obras por nós mesmos? Quando você conta os seus dias, quando você faz as obras de antemão, você tem o poder de cumprir as obras que estão na agenda de Deus. Cumprindo as obras que estão na agenda de Deus, você apressa aquilo que Ele quer fazer na terra. Então nós não somos homens de grandes realizações, nós somos homens de cumprimento. Você pode estar realizando muita coisa e não estar cumprindo nada. Deus tem uma agenda profética para mim e para você. Ele espera que a gente caminhe nela para que, ao entrarmos na agenda de Deus e não nossa, nós possamos trazer o próprio Cristo à Terra.
Nós somos convidados a fazer aquilo que Ele quer que façamos. Quantas vezes nós temos falado isso? A dar fruto e não resultado. A cumprir e não ter grandes realizações. Você pode estar realizando e não estar dando em nada. Como eu fazia. E depois que eu me recolhi no ambiente de intimidade, aí eu comecei a saber aquilo que Deus tem para mim. Deus vai fazer comigo, fez comigo o que fez com Ezequiel e quer fazer com a igreja. Antes de Ezequiel se movimentar, o chamado dele está lá em Ezequiel capítulo 3. Eu não sei se essa cena que eu vou falar agora está no capítulo 1 ou 3, mas está lá. Ele queria que se movimentasse Ezequiel, só que Deus, a glória de Deus constrange Ezequiel e faz ele cair de joelhos. Por que Deus tem essa mania de botar Daniel fazer cair para trás e perdendo as forças e os sentidos com a visão poderosa de quem ele é? Por que Ezequiel tem que cair? Por que Paulo tem que ficar, né, no caminho de Damasco atônito com a visão da glória? Por que ele faz isso? Simples, porque Deus sabe que na igreja a gente, como Nicodemos e como muitos, a gente se movimenta achando que a gente é íntimo. E depois chega um tempo que Deus quebra as nossas pernas para que a gente possa caminhar de uma forma que Ele nos ensine. Só que para caminhar da forma que Ele nos ensina, Ele vai derrubar a forma antiga que nós criamos para nós mesmos de caminhar. Então Ele quebra as nossas pernas, coloca a gente de joelho, para que então a gente ouça aquilo que Ezequiel ouviu. Põe-te em pé e agora eu falarei contigo. O põe-te em pé tem que vir da boca dele, mas só depois dele quebrar as nossas pernas. Eu clamo por um quebrar de pernas na igreja brasileira. Eu clamo por isso, cara. Eu clamo pelo clamor de Isaías. Ó, se você rasgasse os céus e viesse, sabe? E cumprisse e fizesse seus feitos antigos. Eu clamo para um reposicionamento da igreja no nome de Jesus. Mas então, vamos supor que você fez muita coisa no passado, evangelismo como eu, e sem Deus enviar, sem ter um corpo para enviar, uma doideira. Vamos supor que você fazia um monte de coisa por você mesmo, né? E aí você começa a dar resultado. E Deus até faz milagre, cara. Deus faz até milagre. Você viu milagre. Geralmente isso na mente do neófito, né, do novo convertido, é muito grande. E é sinal para esse cara que Deus está com ele, está aprovando o que ele está fazendo. E é um grande engano o que está dando certo e o que está tendo milagre, a gente achar que Deus está com a gente por conta disso. Porque, na verdade, em Números 20, 11... 20, 11? 20, 11. Números 20, 11. Deixa eu ver se é isso. Exato. 20, 11. Deus manda Moisés falar a rocha para dar de beber o povo, para que da rocha saísse água e desse e matasse a sede do povo. Moisés não fala. Ele bate na rocha. Ele desobedeceu a Deus. Não é verdade que a gente fala se Deus, a gente desobedecer a Deus, Deus não vai mais se manifestar na nossa vida? E até de fato é verdade, depois de um tempo. É até verdade, mas ele desobedeceu a Deus e nem por isso deixou de sair água, porque ele bateu, sendo que Deus tinha mandado ele falar, e saiu a água e o milagre aconteceu. Na verdade, você pode desobedecer e der certo, e não significa que Deus está com você, até porque nessa ocasião, Deus pediu o ministério de Moisés e encostou ele e falou que ele não ia entrar na terra prometida por conta disso. Você ainda acha que dar certo é sinal de aprovação de Deus? Deixa eu te falar, Sansão pegava o mel da carcaça do leão, sendo que a proibição do voto de Nazireu é que não tocassem defunto. Ele tocava e continuava matando o filisteu e a unção dele não saía dele. Depois dele pecar, ele continuou matando o filisteu pela força da unção que ainda estava nele. E nem por isso Deus parou ele. Só no final, quando ele revelou a raiz do voto dele, né, para a prostituta. Então você vê que você pode dar certo por algum tempo. Você pode tentar Deus, sim. Como maná, que a gente acha que é milagre, mas o maná Deus não queria dar. O povo perturbou ele tanto que Deus colocou codornizes, né, caindo do céu, e maná. Só que Deus não queria dar.
E a gente precisa parar de achar que a milagre é a aprovação de Deus. Se você continuar tentando Deus, isso vai vir à custa da sua própria vocação, como foi com Saul, que pecava, 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 fazia o que queria, e enquanto estava dando certo, ele ia pecando, até que o dia dele, do juízo dele, chegou. E até que o dia do juízo de Sansão chegou. Para ele teve a redenção no final, mas chegou também. E outra, Deus nunca quis dar um rei. Deus nunca quis dar um rei. O povo pediu um rei, Deus deu Saul. Ele vingou? Não. Quando Deus te dá alguma coisa fora da vontade dele, e você insiste que ele te dê, e ele não quer, porque não é a vontade dele, e ainda assim ele faz o milagre, te prepara, porque esse milagre não está vindo para te abençoar. Ele está vindo para te quebrar e te reposicionar. Quando Deus dá milagre, ele não quer. Quando Deus libera o seu poder no nosso meio, não querendo, não é para te abençoar, é para te quebrar. Porque depois o povo viu o resultado de você pedir um rei humano fora da vontade alinhada de Deus. Então, se você fez coisas fora de um ambiente secreto e essas coisas deram certo, isso não significa que Deus estava com você. Porque você pode dar certo. Deus não te chamou para dar certo, Deus te chamou para andar na palavra. O chamado para Moisés foi para que ele andasse na palavra e desse água. Então a igreja está sendo dada uma opção. Aqueles que ficam com o dar certo e aqueles que ficam com a palavra. Olha, eu posso não ver muitas coisas, isso pode até desanimar o meu coração, você pode não ver o poder de Deus, isso desanimar o teu coração, mas eu prefiro ainda ficar com a palavra. Eu não prefiro ficar com o que tá dando certo, eu prefiro ficar com a palavra. Eu quero obedecer, cara, para cumprir. Eu não sou homem de realização, sou homem de cumprimento. Então vamos lá. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O lance é que a gente quer a parte que diz da transformação. O lance é que a gente quer a parte que diz de que experimentaremos a boa, perfeita vontade. Só que a gente não quer o início do texto, porque o início do texto fala que a transformação vem pela renovação da vossa mente. Então, fogos de artifício que nós queremos cumprir como igreja, todas as promessas colossais que Deus falou que a gente precisava fazer, ela vem, na verdade, por algo interior. O exterior vai ser liberado quando eu entender algo interior. E que interior é esse? A renovação da vossa mente. Cara, por incrível que pareça, é muito mais fácil você buscar a parte que fala do experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, o transformai-vos, do que a renovação de mente, porque é mais difícil renovar a tua mente do que fazer coisa. Porque fazer coisa, o povo de Israel e o povo de Deus já deu prova de que consegue fazer. Isaías 28 fala, eu estou cansado do seu sacrifício. Por que vocês trazem sempre o sacrifício e só não trazem o seu coração? Deus está falando que é mais fácil você, por incrível que pareça, mover montanhas pelo nome dele do que trazer um coração alinhado com o pensamento dele, diante dele. O meu povo me oferece sacrifício, mas o seu coração, seu entendimento está longe. A palavra me fala que o povo de Deus é mais fácil fluir em fazer coisas e buscar a transformação e a parte que diz experimenteis qual é a boa vontade, do que andar em plena renovação de mente. E renovação de mente vem pela permanência que nós falamos aqui no começo do estudo. Vem pela permanência, a renovação de mente quando você ou se debruça na palavra, ou se você debruça em oração, ou as demais atividades espirituais, sustentar o órfão, etc. Mas mais pelo esse ambiente de recolhimento, para que você saiba, para que você esteja diante dele, cara. Então eu não posso chegar na transformação, que é metamorfo do grego, ansiar pelo metamorfo e negar o anakainosis. Anakainosis é o que? É renovação. É a colocação da nova criatura. A anakainosis que destrava o metamorfo e não vice-versa. A renovação que destrava a transformação que a gente tanto quer ver. Só que nós fomos negligentes como igreja pela renovação. Então, o que eu estou querendo dizer? E agora eu quero que você entenda, não vou falar mal de nada, mas agora com propriedade profética eu posso falar.
Então, entendendo essas coisas, a gente pode entender que eu não posso lotar um estádio lotado de gente pedindo pela parte do metamorfo e manda essa multidão gritar pelo metamorfo e não mando ela desejar anacainoses. Eu mando ela gritar pela parte que diz que a gente quer a boa vontade de Deus sendo cumprida nas nações, mas eu não posso lotar e antes de mandar essa mesma multidão ansiar antes pela renovação do vosso entendimento. Quando é que nós vamos ver uma grande colheita massiva com o derramamento de poder dos céus? Quando a mesma multidão que clama pelo metamorfo, quando a mesma multidão que clama e se une no estádio para clamar para a parte da experimentar a vontade de Deus, seja a mesma multidão que vai se recolher e amar antes de qualquer outra coisa o ambiente secreto da permanência da comunhão de Deus. Eu não posso inverter as coisas aqui, cara. Eu não posso inverter as coisas, porque o metamorfo é destravado pela anacainoses, pela renovação de mente. Transformai-vos, sim. Como? Pela renovação, cara. Eu não posso... Cristo e nem o inferno vai dar moral a uma igreja que quer ir para a rua sem antes se recolher, sem antes saber por que Cristo ia para a rua. O que levou Cristo a ir para a rua? Simples. O livro de Lucas fala o que Jesus estava fazendo antes de se manifestar com seu ministério durante 3 anos nas ruas. O que ele está fazendo? Eu falo o que ele estava fazendo lá no livro de Lucas. Olhando Maria e José, percebendo que o menino Jesus não estava na comitiva junto com eles, voltaram à cidade e o acharam dentro do templo, ouvindo e perguntando sobre a lei diante dos mestres da lei. Eu estou falando de uma transformação que vem pelo acúmulo da permanência de intimidade com ele. Você pode dar resultado e não está dando fruto, cara. E você já deve ter visto que, como igreja, o tempo profético, que uma das maiores marcas do meu ministério tem sido falar sobre isso, do tempo profético que a igreja tá vivendo, é o seguinte, de recolhimento. Por muito tempo nós fizemos muita coisa, inventamos muita moda, estratégia e visão de crescimento. Pelo amor de Deus, vê se tem cabimento. Vê se tem cabimento. Como é que Obed-Edom multiplicou os filhos dele, meu irmão? Como é que Obed-Edom cresceu? A palavra fala que a arca foi estacionada na casa dele. E pelo fato da glória de Deus figurada na arca parar nele, ele teve uma penca de filhos. Ele não teve visão de crescimento, ele não teve estratégia. Simples. Ele apenas recolheu a glória de Deus dentro da casa dele e isso fez ele gerar. É a renovação de mente, Deuteronômio 28. Se ouvides atentamente a minha voz e cumprides os meus mandamentos, ouvi. Renovação de mente, ouvi. Se ouvides, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a tua colheita. Então o crescimento ele vem por onde, cara? Então o que eu estou falando? Nós inventamos como igreja muita coisa, muita moda. Agora é a era do recolhimento, é a era de nós nos pararmos, sabe, para podermos ser enviados. É hora de sabermos que nós somos para poder ser enviado. Todo envio agora tem que ser altamente analisado. Altamente analisado se tem um corpo por trás, uma família enviando, porque Deus não envia órfão, porque Satanás já é órfão, não pertence à família. Tem que ver se tem um corpo e tem que ver se esse cara sabe quem ele é. Porque antes de Deus enviar Moisés como libertador do Egito, ele deu uma família para ele. Eu sou Deus de teu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Tinha uma família por trás. Porque Deus não ia enviar Moisés como libertador. Deus não ia cumprir o ministério dele até que não desse um corpo para amparar ele. É louco. É louco, mas é assim que Deus procede. Então Deus está parando a igreja. Está parando a igreja para aquilo que é prioridade. Ninguém vai ver transformação sem renovação de mente. Não podemos inverter a coisa. E aí eu quero te dar uma dica. Lucas 10, deixa eu ver aqui. Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os 70 para eles terem um gostinho do ministério que eles iriam exercer no futuro. Quem sabe algumas coisas que Deus permitiu que a gente fizesse fossem úteis para a nossa caminhada, para a nossa maturidade. Mas eu tenho que te falar qual é o padrão de Deus. Deus não costuma enviar ninguém sem entendimento, não, nem entendidade. Deus não costuma enviar alguém para dar resultado. Ele envia para dar fruto.
E eu quero que você preste atenção no seguinte aqui. Você lembra quando Jesus enviou os 70 discípulos para pregar em nome dele de casa em casa, fazendo milagre, expulsando o demônio? Ele enviou, tá em Lucas 10. Os discípulos voltaram alegres porque, na verdade, eles conseguiram expulsar demônio. Né? E aí fala o seguinte, que Jesus dá uma bronca neles em verso 20 e fala: não fiquem alegres, no entanto, porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está rolado nos céus. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que não se alegre porque vocês deram certo. Ah, cara, isso é precioso demais. Se alegre porque o vosso nome. Jesus está tirando os holofotes das obras, do que eles conseguiram, da performance dele, e jogando para onde? Para a identidade, para o nome. Vocês não conseguiram operar essas coisas por causa da unção. Vocês só conseguiram operar por causa da identidade. Vocês não conseguiram expulsar demônios por conta de unção. Vocês conseguiram porque o vosso nome, identidade, está rolado no livro dos céus. Tudo que os homens jogam holofote para as obras, Deus tira e joga para a identidade. Nicodemos: mestre, João 3, eu sei que você é de Deus porque as coisas que você faz, só Deus estando com ele, para ele poder operar. E Jesus corta logo e fala: em verdade vos digo que se não nascer de novo, não poderás entrar no reino de Deus. Algo assim. Se não nascer de novo, não poderás entrar no reino. Aquilo que Nicodemos fala: ó, Jesus, minha teologia me diz que o que você faz é muito precioso e é de Deus. Aí Jesus tira os holofotes e fala: se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Aquilo que Nicodemos vem com atividade, Jesus vai e joga para a identidade. Não é questão de fazer ou não fazer, deixar de fazer ou fazer muita coisa. É questão de nascer de novo, de identidade. Eu sou nascido do alto. Algumas traduções trazem nascido do alto. Então você tem que entender a prioridade das coisas. E agora escuta essa. Por que você acha que... Eu te falei que ele mandou fazer milagre de casa em casa, pregando o evangelho do rei, né? Do reino. Expulsaram demônios e tal. Mas você reparou o seguinte aqui? Você reparou que Jesus não pediu para que eles batizassem ninguém no Pai, no Filho e no Espírito? Você não reparou que em Mateus 28:19, depois que ele morre, ele libera o Espírito Santo para os discípulos e revela que ele é o Filho de Deus? Só lá que ele manda ir por todo mundo e pregar o evangelho em todas as nações, batizando o quê? O Pai, no Filho e no Espírito. Por que nessa primeira ida Jesus não falou para eles batizarem ninguém? Simples. Eu não falei aqui que Jesus joga luz sobre a identidade dele mais do que aqueles que eles poderiam executar? Jesus não permitiu que eles batizassem ninguém no Pai, no Filho e no Espírito porque eles mesmos não sabiam quem eram. Deus só permite que você batize alguém quando você sabe que você pertence ao Pai, que você pertence ao Filho, quando você entende o Espírito. Eles não sabiam quem eram. Pedro nem tinha se convertido ainda, diz Lucas 22. Pedro não conseguia nem reconhecer os seus irmãos. Os discípulos fugiram, cada um para o seu canto quando Jesus foi crucificado. Jesus nunca poderia permitir esse tipo de gente batizar ninguém, porque eles mesmos não sabiam quem eram ainda. E como eles estavam em desfalque com a sua própria identidade, Jesus nunca permitiria que esse tipo de pessoa fosse enviada ao campo para batizar alguém numa família que nem eles mesmos sabiam que estavam inseridos ainda. É por isso que Deus deu uma pausa na igreja mundial. Para ela entender. E eu não estou falando isso por causa de coronavírus, nós falamos isso desde 2015. Esse negócio só veio agora para calar mesmo a voz da igreja e fazê-la priorizar o que tem que ser priorizado. Deus nunca vai permitir alguém batizar alguém que não prioriza essa família. Moisés não poderia batizar o povo em família nenhuma se ele mesmo não tivesse tido o encontro com a sarça: eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que na missão de 70, Jesus não deixou eles batizarem ninguém, porque eles não sabiam quem eles eram, nem de onde eles vieram. Lembra Tiago e João? Mestre, quer que façamos cair fogo do céu sobre esses fariseus? Jesus fala: vocês não sabem quem são, nem de que espírito sois.
Como é que Deus vai mandar batizar alguém se eles não sabem nem quem eles são e nem de quem eles são? Jesus é muito lógico, nós precisamos ser batizados nessa lógica de Jesus. Que você seja batizado nessa lógica de Jesus para que você não mais perca tempo, nem dando certo, nem fazendo aquilo que Deus não quer, mas para que agora caia sobre você o tempo de alinhamento correto na sua vida em nome de Jesus. E para finalizar, mas Rian, a palavra fala que nós devemos ir porque os campos já estão brancos. Só você que não percebeu isso, Rian. Você não está entendendo. Campos de quê? Trigo. Campo branco. A gente vê muito em filme, né? Aquelas cevadas ou trigo branco assim, né? Que já está pronto para colheita. Parábola de Mateus 13 também fala que tinha o joio e tinha o trigo, lembra? Sendo que joio e trigo são pessoas. Joio ímpios, pessoas ímpias, e trigo, pessoas justas. Eu vos enviei a colher uma terra em que não semeaste, porque os campos já estão... Olhai e vede os campos, pois eles já estão brancos. Em João capítulo 4, parece que Jesus fala isso para os discípulos. Você não está entendendo, os campos não estão brancos. Porque se você não sabe quem você é, o campo não está branco para você. Para e pensa comigo. O trigo, quando ele fica maduro, ele fica branco. E você pode colher. Jesus estava na sua plenitude de identidade com o Pai. Para ele o campo estava branco. Para ele poderia ser feita uma colheita de almas ali. Porque Jesus estava com seus 30 anos e não só com uma idade cronológica, ele estava em dia com sua intimidade com o Pai, sabendo quem ele era. Por que a igreja não vai ser enviada agora? Porque ela não está madura. Campo branco é figura profética para maturidade. O campo só vai estar branco para você quando você estiver maduro e sabendo quem você é. Caso contrário, vá para o teu quarto. E Deus vai te manifestar. Então, se você não entendeu, repita, volte esse vídeo, sabe? Eu não vou abrir mão dessa mensagem porque eu sei. Cara, se tem uma coisa que eu não abro mão, é essa mensagem. Eu quero que você seja batizado com ela porque eu não colo... quero ser arrogante agora. Me permita ser arrogante agora. Eu não permito nem que... Eu não abro isso nem para discussão, nem para debate, porque... Deixa eu ser um pouco arrogante agora. Deixa seu irmão ser arrogante agora, porque essa é um cunho, é uma das marcas do meu, né, ministério profético. Deus parou a igreja para ter maturidade, para que ela seja enviada. Acabou o tempo da gente atirar para tudo quanto é lado. Nós somos homens de uma bala só. O profeta ele só anda com uma bala. E é para pegar na cabeça. É o que nós temos falado. Sabe? Então vamos redirecionar as nossas forças. Vamos entender que Deus está recolhendo um povo e nós vamos crescer em família como Jesus. Sabe? Vamos crescer em família, em recolhimento, renovando a mente para que a gente prove do lado de fora a boa, perfeita e vontade agradável vontade de Deus. Transformação vem pela renovação de mente. Contemplação, oração, palavra, convivência familiar da família da fé, na igreja que Deus te inseriu. Nós não damos resultado, nós damos fruto. E fruto só dá quem permanece em comunhão com Ele. Permanecer em mim, vocês darão muitos frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então é isso que eu queria deixar. Vamos meditar nisso aí. Rebobine o vídeo. Paute a sua vida, pondere. Deixe o Espírito Santo falar com você. Em nome de Jesus.